Saudações, minha gente! Começando a nossa aula 56, sistemas lineares. Depois que a gente viu matrizes na aula 54 e determinantes na aula 55, nós vamos ver que o estudo dos determinantes pode ser útil para resolver os sistemas lineares. A aula é focada no sistema 3x3, mas também o determinante pode resolver alternativamente sistemas 2x2. Vamos lá! Os sistemas lineares 3x3 são aqueles que têm 3 equações e 3 incógnitas, e eles são representados graficamente por planos no espaço tridimensional x, y e z. A sua solução vai envolver o método denominado escalonamento, que envolve o teorema de Jacobi que estudamos na aula anterior de determinante. Então, estou mostrando para vocês algumas situações em que você tem 3 planos no espaço. Só deixando claro que resolver um sistema linear é encontrar um ponto que atenda necessariamente ao cruzamento dos 3 planos. Então, vamos observar que, às vezes, existem sistemas lineares que não têm solução. Então, por exemplo, o 1, você veja que os planos não se cruzam. O 2, esses 2 planos de baixo são coincidentes com o terceiro. Também não tem solução. O 6, professor, eles estão cruzando. Mas não existe um ponto comum aos 3 planos. Entendeu? E o 7 também estão se cruzando. Mas não existe um plano comum aos 3 planos. Então, veja, para um sistema ter solução única, é preciso que exista um ponto que cruze os 3 planos ao mesmo tempo. O sistema ele pode ter mais de uma solução. É quando o cruzamento dos 3 planos simultaneamente for uma reta. Então, é o que ocorre nos casos 3, você está vendo que tem várias retas coincidentes com os 3 planos. Ou 4, olha aí, uma reta coincidente com 2 planos ou 3 planos, que é o que acontece no 5. Então, veja, esses sistemas 3, 4 e 5, ele tem mais de uma solução. Eles são sistemas que têm infinitas soluções. Agora, o sistema que é mais prático é o 8. É aquele que tem uma única solução. Observe. Esse plano que está de frente para mim e para você, cruza com esse vertical, essa reta aqui de baixo para cima. Esse outro plano deitado, cruza com o que está vertical, essa outra reta. E o plano deitado, cruza também com o plano que está em pé. Então, o que é que você conclui? 3 retas vão coincidir num único ponto, este aqui. Esse sistema tem solução única. Então, vamos lá. O que está de vermelho, a gente chama de sistema impossível, não tem solução. O que está de amarelo, a gente chama de um sistema possível e indeterminado, mais de uma solução. E o sistema azul é o sistema que tem uma única solução, é o chamado sistema possível e determinado. Muito bem, Carlos. Então, quando a gente fala de sistema possível e determinado, aquele que tem uma única solução, tem que ter métodos para resolver qual seria esse ponto. E a gente utiliza uma coisa chamada sistema escalonado. O nosso objetivo na aula de hoje é sempre tentar escalonar o sistema para facilitar a resolução. Então, você está vendo que esse sistema aqui, que tem 3 equações e 3 incógnitas, x, y e z, ele vai ter uma solução única. Por quê? De cara, z é 3. Se z for 3, eu posso substituir em 2, né? Se eu substituir z em 2, vai ter 2y mais 3 vezes 3 igual a 11. Passa 3 vezes 3 para o outro lado. 2y igual a 2, y é 1. Se eu pegar esse y igual a 1 e z igual a 3, eu posso substituir na primeira? Posso. Vamos substituir. X mais 1 mais 3 igual a 7. Passa 3 mais 1, 4 para o outro lado, x é 3. Então, esse sistema aqui, gente, ele é igualzinho àquele 8. Ele é possível e determinado, tem uma única solução, perfeito? Às vezes é necessário resolver sistemas que estão na forma não escalonada. Aí a gente precisa desse teorema que será usado durante toda a aula de hoje. Teorema de Jacobi, acompanhe comigo. Multiplique todos os elementos de uma equação por um mesmo número, por exemplo, por 2, por 3, que seja diferente de zero. E some esta equação que você obteve a outra equação do sistema, obtendo assim uma nova equação que é equivalente.
essa equação vai substituir a que foi somada. Qual o objetivo de fazer isso? Tentar escalonar o sistema. Vamos a um exemplo. Sistemas 2 por 2, que eu também posso usar o Teorema de Jacobi, embora essa solução aí seja melhor fazer com a aula 12, né? Sistemas 2 por 2, mas ele também serve para sistemas 2 por 2. Então, por exemplo, a primeira linha diz que x mais 2y igual a 8 e a outra 3x menos y igual a 3. Gente, para usar o método de Jacobi, sempre o coeficiente da primeira linha do x tem que ser 1, e aqui está sendo 1. Então, o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar a segunda equação e subtrair de 3 vezes a primeira, tá? Então, eu vou fazer bem devagarinho. Cadê a segunda equação, Carlos? Está aqui, ó. 3x menos y igual a 3. Cadê a primeira equação? Essa daqui, ó. Vou multiplicar por 3. Atenção, a primeira equação eu vou multiplicar por 3. 3x mais 6y igual a 24. E agora eu vou fazer o seguinte, segunda menos 3 vezes a primeira. Bora! 3x menos 3x dá 0, menos y menos 6y dá menos 7y, e 3 menos 24 dá menos 21. Substituir menos 7y igual a menos 21. Então eu pergunto a você, essa é mais fácil de resolver que a de cima, né? Eu fiz uma simplificação usando o Teorema de Jacobi. Quanto é que dá y aí, Carlos? Menos 7y é igual a menos 21, multiplica por menos 1. 7y igual a 21, y é 3. Posso substituir y na primeira agora. X mais 2 vezes 3 igual a 8. Passa 2 vezes 3 para lá, x dá 2. Então, gente, a solução desse sistema aqui é 2 e 3. Os sistemas 2 por 2, gente, seriam duas retas se interceptando. Então, convido você para traçar o gráfico dessa reta, traçar o gráfico dessa outra reta, e você vai ver que as duas retas se cruzarão no ponto x igual a 2 e y igual a 3. Fica como exercício para você, tá bom? Muito bem, Carlos. E se eu tiver um sistema 3 por 3? Vamos usar o Teorema de Jacobi. A primeira coisa que eu tenho que ver é o seguinte, a primeira linha, o coeficiente não é 1. Então, eu vou ter que trocar a terceira pela primeira, né? Vamos trocar? Terceira pela primeira linha, foi o que eu fiz, ó. A terceira linha passa a ser primeira, e a primeira linha passa a ser terceira. Agora, olha o segredo para usar o Jacobi. Carlos, qual é o número que eu tenho que multiplicar? Galera, para que eu consiga eliminar aqui o x, eu vou ter que multiplicar aqui por 3. Atenção, a primeira linha você nunca mexe com ela. Todas as outras têm que olhar para ela. Então, para eu conseguir eliminar esse x, para escalonar, eu vou ter que dar um jeito de multiplicar a primeira por 3. Ou, quando eu estiver fazendo a terceira com ela, por 4. Então, vamos lá. Repete a primeira linha. Bora. O que é que eu vou fazer? Segunda linha, menos 3 vezes a primeira. Por que menos 3 vezes a primeira? Para eliminar o x. Ó. Acompanhe comigo, vou fazer direto, hein? Segunda linha, menos 3 vezes a primeira. Então, bora. 3x, menos 3 vezes a primeira, menos 3x dá 0. Menos y, menos 3 vezes a primeira, menos y, menos 3y, menos 4y. Menos e, menos 3 vezes a primeira, menos e, menos 3e, menos 4z. E 1, menos 3 vezes a primeira, 1, menos 9, menos 8. E agora, gente, a próxima linha, eu vou fazer a terceira, menos 4 vezes a primeira, né? Para eliminar o x. Parabéns! Então, bora. Terceira, menos 4 vezes a primeira. Bora. 4x menos 4 vezes a primeira, dá 0. Mais 2y, menos 4 vezes a primeira, mais 2y, menos 4y, menos 2y. Terceira, menos 4 vezes a primeira, mais e, menos 4z, menos 3e. E agora, 7 menos 4 vezes a primeira, 7 menos 12, menos 5. Ó, já eliminei o x agora, tá certo? E para escalonar em definitivo, vamos dar um jeito de eliminar o y. Atenção agora para o segredo. Olha que legal. Você vai pegar a terceira, menos a metade da segunda. Oxe, Carlos, por quê? Para que aqui fique menos 2y e aqui mais 2y. Vou fazer devagarinho, tá? Vou mostrar a você aqui. Quem é a terceira? Menos 2y menos 3e igual a menos 5. Vou pegar agora a segunda vezes o meio. Pegue aqui a segunda e multiplique por 1 meio. Multipliquei por 1 meio. Menos 4y vezes 1 meio dá menos 2y. Menos 4z vezes 1 meio dá menos 2z. Menos 8 vezes 1 meio dá menos 4. E agora você vai fazer o quê? Terceira, menos a metade da segunda. Então, devagar. Menos 2y, menos a metade da segunda vai dar mais aqui. Menos 2y, mais 2y, vai dar 0. Não é isso? E agora? Menos 3e,
menos 2e, menos 3e, desculpem, menos 3e menos 2e dá menos e. E agora, menos 5 menos 4 dá menos 1. Então, gente, menos e igual a menos 1 é a linha que ficou. Certo? Perfeito? Então, você entendeu porque é que eu fiz o meio da segunda? Porque é um jeito de eliminar aqui o 2y com o 2y aqui de cima. Só que aí eu botei menos porque troca o sinal. Pronto. Então, agora, se eu resolver, vou deixar você fazer. Menos e igual a menos 1, z é 1. E você vai resolvendo o y e o x. Então, gente, esse sistema inicial, ele tem solução única. É um sistema possível e determinado. Solução dele, 1, 1 e 1. Gostei, Carlos, do escalonamento. Carlos, para que eu possa classificar um sistema em solução única, sistema possível e determinado, não ter solução, sistema impossível, ou ter mais de uma solução, sistema possível e indeterminado, eu tenho que observar o seguinte, gente. O sistema sempre será possível e determinado se o determinante da matriz dos coeficientes x, y e z for diferente de zero. Então, veja por que é importante a aula anterior. Para eu ter certeza que o sistema tem solução única, o determinante dos coeficientes de x, y e z tem que dar um valor diferente de zero. Aí eu garanto que é um SPD. Se, no entanto, esse determinante for zero, eu tenho que necessariamente escalonar o sistema para ver se ele é possível indeterminado, infinitas soluções ou impossível. Vamos com calma agora. Observe que no exemplo que eu acabei de fazer, a gente sabe que ele é sistema possível e determinado, porque nós resolvemos ele. Lembra que a solução é 1, 1 e 1? Esse mesmo sistema que a gente acabou de fazer. Para que ele seja possível e determinado, gente, o determinante formado por os coeficientes de x, y e z tem que dar diferente de zero. Então, quem são os coeficientes? 4, 2 e 1, botei aqui embaixo. 3, menos 1 e menos 1, botei aqui embaixo. 1, 1 e 1, botei aqui embaixo. Se você resolver esse determinante, aula anterior, repete as duas primeiras colunas. Se você resolver, dá menos 4. É diferente de zero. Então, eu garanto que ele é um sistema possível e determinado. Tem só uma solução, como a gente viu. Tá bom? Então, agora vamos lá. E se o determinante não for zero? Se ele for zero, aí ele pode ser impossível, possível e indeterminado. Vamos fazer essa questão bem devagarinho, tá? Do seguinte modo, discuta no sistema a seguir. O que é isso? O que é discutir no sistema linear? É estabelecer as condições para que ele seja possível determinado, ou impossível, não ter solução, ou SPI, sistema com infinitas soluções. Ele quer saber os valores de A e B para que o sistema seja SPD. Esse aí eu já sei, é o determinante diferente de zero. E depois, impossível SPI. Então, tá aí o sistema. Quem é a matriz dos coeficientes dele, hein, gente? 1, 3, 2 e A. Eu olho só para a matriz dos coeficientes x e y. Então, gente, a condição para ele ser SPD, qual é? Que o determinante seja diferente de zero. Então, como é que resolve um determinante desses tipos, gente? 1 vezes A, lembra? Diagonal principal, menos diagonal secundária. Se isso acontecer, eu impondo a condição que o determinante é diferente de zero, ele é SPD. Então, em outras palavras, se eu faço 1 vezes A é A, menos 6 diferente de zero, conclusão. Para que esse sistema aqui seja possível e determinado, é necessário que A menos 6 seja diferente de zero. Passo o menos 6 para o outro lado. Então, veja. Se A for diferente de 6, eu garanto que esse sistema terá a solução única. Mas eu pergunto a você, e se A for 6? Aí o determinante é zero. Aí ele pode ser impossível ou possível indeterminado. Então vamos fazer A igual a 6 e estabelecer as condições agora para que ele seja impossível ou possível indeterminado. Vamos lá? Substituindo A por 6, porque se eu substituir A por 6, eu garanto que ele não é possível indeterminado. Eu teria que ver agora se ele vai ser impossível, ou seja, não ter solução, ou se ele vai ter infinitas soluções, que é o SPI. Então, substituindo A por 6, e agora eu vou o que, gente? Escalonar. Tá? Então, veja qual é o segredo dos sistemas lineares. Você escalona para ver que tipo de sistema você vai ter.
Se a matriz dos coeficientes for diferente de zero, você já garante que é solução única, tá? Se for zero, aí você vai prosseguir. Agora veja bem, como é que eu vou fazer? Aqui x é 1, né? Então, se eu fizer a segunda menos 2 vezes a primeira, eu zero o x. O objetivo é sempre zerar o x, tá? Então, eu faço a segunda menos 2 vezes a primeira. Vamos fazer, né, Carlos? Segunda menos 2 vezes a primeira, 2x menos 2x dá zero. 6y menos 2 vezes a primeira, 6y menos 6y deu zero. Ótimo. Que coincidência boa. E agora, segunda menos 2 vezes a primeira. B menos 2 vezes 4, menos 8. E agora o pulo do gato. Galera, qual é o valor de B para que o sistema seja possível e indeterminado? Galera, em matemática, uma coisa é possível e indeterminada quando zero é igual a zero. Então, se B menos 8 for zero, zero igual a zero é indeterminação. Então, eu imponho a condição para ser possível e indeterminado, fazendo B menos 8 igual a zero. Ou seja, se B for 8, eu garanto que esse sistema é possível e indeterminado. Mas veja, se para que seja impossível, basta que B menos 8 seja diferente de zero. Por exemplo, se B menos 8 fosse 2, zero igual a 2. Isso é impossível. 0 igual a 0 é indeterminado, mas 0 igual a 2 é impossível. Então, a condição para ser impossível é que B menos 8 seja diferente de 0, ou seja, B diferente de 8. Então, fazendo um resumo, né, gente? Eu chego à seguinte conclusão. Para que esse sistema seja possível e determinado, atenção, o macete que eu vou lhe dar. Sempre comece pelo possível e determinado. Imponha que o determinante das matrizes do coeficiente seja diferente de zero. Ou seja, ele é possível e determinado se A for diferente de 6. Quando você faz A igual a 6, você recai ou possível e indeterminado ou impossível. Aí impondo as condições, ó, se A for 6 e B for 8, ele é possível e indeterminado. Se A for 6 e B for diferente de 8, ele é impossível. Então, discutir o sistema sempre é assim. Matriz dos coeficientes diferente de zero, possível e determinado. O valor que você achou, substitua no sistema, escalone e veja. Se zero for igual a zero, é possível e indeterminado. Se zero não for igual a zero, aí ele é impossível. Ok? Cara, acho que eu entendi. Gente, uma outra maneira da gente resolver sistemas lineares, ou 2x2 ou 3x3, isso é opcional, tá, gente? Utilizando a aula anterior é a regra de Cramer. Bom, e que regra é essa? Essa regra, gente, eu sempre vou aconselhar você a fazer o seguinte: só use a regra de Cramer para sistemas possíveis e determinados. Ou seja, para usar essa regra de Cramer, que eu vou mostrar como é que a gente usa, primeiro veja se o sistema é possível e determinado, porque se não for, você pode se complicar, tá? Então, atenção, cuidado. Só use a regra de Cramer se o determinante dos coeficientes for diferente de zero, porque só assim ele é possível e determinado, tá bom? Tem um vídeo no YouTube que você vai olhar no slide aí em PowerPoint, muito legal, em que ele resolve por regra de Cramer, como resolver sistemas lineares 3x3 usando a regra de Cramer. Embora eu vou pegar o mesmo exemplo que eu já fiz agora há pouco, lembra que deu 1 e 1? E vou resolver pela regra de Cramer. Eu vou adiantar para você como é que a gente usa a regra de Cramer. Primeiro, você faz o determinante dos coeficientes. Já sei que deu menos 4. E atenção agora. Você cria outros 3 determinantes. dx, dy e dz. Como é que esses determinantes funcionam? Está vendo a matriz dos termos independentes? Aliás, está vendo os termos independentes aqui? 7, 1 e 3, você substitui no dx a linha dos coeficientes de x pela resposta. Então, veja, ó, que determinante dx será? Eu vou pegar 7, 1 e 3, botar no lugar da linha do x e vou repetir o y e o z. 2 menos 1 e 1, 1 menos 1 e 1. Quando você resolver esse determinante, eu vou deixar você resolver, tá? Pela regra de Sarri, vai dar menos 4, coincidentemente. Quem seria o dy? Você substitui a linha do y pelos coeficientes independentes. Então, ó, 7, 1 e 3 eu botei no lugar da linha do y. Repito a linha do x, 4, 3 e 1, e a linha do z, 1 menos 1 e 1. Coincidentemente, resolvendo o determinante, repetindo as duas primeiras colunas, dá menos 4. E, finalmente, o dz. Você substitui a linha dos coeficientes do z pela resposta. Substituir só a linha do z pela resposta, 7, 1 e 3.
Deixei a linha dos x e as dos y. E agora, como é que você resolve? Aí, gente, o Cramer diz que o x, ou seja, o valor de x, é o valor do determinante dx por d. Quem é o dx? Menos 4. Quem é o d? Menos 4. Menos 4 por menos 4, x é 1. E o y vai ser quem, Carlos? dy por d. Quem é o dy? Menos 4. Quem é o d? Menos 4 também. Dá 1 também. E o z? dy por d. Menos 4 por menos 4 deu 1. Lógico que nesse exemplo a gente já sabe que dá 1 em 1, que eu já resolvi pelo método de escalonamento de Jacob. Tá bom? E aí o vídeo da página anterior você resolve qualquer questão possível e determinada por determinantes, se assim você desejar. Tá bom? Muito bem, Carlos. Chegou a hora agora dos exercícios. Galera, você percebeu que eu estou dando um enfoque de sistema linear usando a aula anterior de determinantes, tá? Eu sempre vou preferir a resolução por escalonamento, porque o Cramer eu fico limitado a ser possível e determinado, tá? Então eu vou sempre preferir o escalonamento, ok? Então vamos lá. A nossa primeira questão é do Enem. Na figura estão representadas 3 retas no plano cartesiano, sendo P, Q e R os pontos de interseção entre as retas, e A, B e C os pontos de interseção dessas retas com o eixo X. Então, gente, esses pontos aqui tentam resolver pontos comuns às retas R de rato, S de sapo e T de tatu. Essa figura é a representação gráfica de um sistema linear de 3 equações e 2 incógnitas, que vou deixar você analisar as alternativas e já vou discutir direto. Galera, ele não possui solução real, sabe por quê? Porque não há ponto que pertença simultaneamente às 3 retas. Então veja, é uma questão que o Enem queria saber se o aluno sabe representação gráfica. Então veja, para um sistema ter solução única ou infinitas soluções, é necessário que o ponto ou a reta coincida entre os planos ou entre as retas. Por isso que ele não vai ter solução real, porque não tem um ponto de coincidência para as 3 retas ou os 3 planos, se assim eu desejar. Letra D. Tá aí, Carlos? Caiu no Enem, né? Pois é, gente. Caiu no Enem, tem que ficar ligado nisso aí. Questão número 2, também do Enem. Visando atingir metas econômicas previamente estabelecidas, é comum no final do mês algumas lojas colocarem certos produtos em promoção. Uma determinada loja de departamentos colocou em oferta os seguintes produtos: televisão, sofá e estante. Na compra da televisão mais o sofá, o cliente paga 3.800. Vá anotando. Se ele levasse o sofá mais a estante, pagaria agora 3.400. A televisão mais a estante sairiam por 4.200. Um cliente resolveu levar 2 televisões e um sofá, que estavam na promoção, conseguindo ainda mais 5% de desconto pelo pagamento à vista das 2 televisões e do sofá. O valor total que ele pagou foi... Galera, veja a solução do sistema 3x3, porque nós temos 3 preços desconhecidos e temos 3 incógnitas, né? S é o preço do sofá, T é o preço da TV e é o preço da estante. Então, do enunciado foi dito o quê? Que a TV mais o sofá é 3.800. Depois foi dito que o sofá mais a estante é 3.400. E depois foi dito que a TV mais a estante é 4.200. Galera, olha só o que é que eu vou fazer. Eu vou subtrair a equação 3 da equação 2. Você vai entender por que já já. Se eu fizer 3 menos 2, vai ficar T menos S é igual a 800. Por quê? Ao subtrair, E corta com menos E. Então ficou T menos S igual a 800. Aí, olha, pegue a primeira equação que você ainda não usou e vamos fazer com a quarta. Ah, Carlos, sistema de 1 com a quarta, né? T mais S é 3.800 e a quarta, T menos S é 800. Galera, é só somar as duas equações, né? Somando, S corta com menos S, 2T é 4.600, passo 2 dividindo. Preço da TV, 2.300. Tendo o preço da TV, dá para achar em 1 o preço do sofá. Por quê? Porque a TV mais o sofá é 3.800. Então, como a TV é 2.300, 2.300 mais sofá é 3.800, sofá dá
R$ 1.500. Já tem o preço da TV, já tem o preço do sofá. O que é que a questão quer, gente? A questão diz que ele adquiriu 2 TVs, que é o T, e um sofá, que é o S, e teve um desconto de 5%. Quer saber o preço que ele pagou? Gente, desconto de 5% significa dizer que eu vou multiplicar por 95% da nossa aula de porcentagem. Então, o preço que ele vai pagar é 95% das 2 TV mais o sofá. Como a TV é 2.300, 2 vezes 2.300 e o sofá é 1.500, somando isso e multiplicando por 0,95, o nosso amigo vai pagar pelas 2 TVs e pelo sofá, 5.795. É nem, viu, gente? Beleza. Galera, no entanto, essa questão aparece com algumas variações, tá? Bolinha azul significa dizer que eu quero avançar um pouco mais. E se ele tivesse perguntado assim na questão: quanto seria o preço de uma TV, de um sofá e de um estante? Gente, a solução seria muito rápida. Olha só o que é que eu vou propor para você. Lá do início da questão, televisão mais sofá dá 3.800, sofá com estante dá 3.400, televisão com estante dá 4.200. Se você somar as 3 equações, televisão aparece 2 vezes, sofá aparece 2 vezes, estante 2 vezes. Somando isso aqui tudinho dá 11.400. E agora é o pulo do gato. Se você dividir por 2, por incrível que pareça, você já tem a resposta. TV mais sofá mais estante daria 5.700. Observe que eu não precisaria achar os preços individuais da TV, do sofá e da estante. Então, fica atento. Quando você pegar uma questão de sistema linear 3x3, que ele dá o preço da combinação 2 a 2 dos produtos e pedir a soma dos 3, o melhor jeito é somar tudo e dividir por 2. Seria 5.700, caso pedisse o valor da soma dos 3. Gostei, viu, cara? Trazemos uma questão praticamente idêntica à anterior, com um elementozinho mais complicado, SPSEX. Vamos lá? Em um treinamento da arma de artilharia, existem 3 canhões A, B e C. Cada canhão, de acordo com o seu modelo, tem um raio de alcance diferente. E os 3 têm capacidade de giro horizontal de 360 graus. Então, eles conseguem dar uma volta completa no seu raio de alcance. Sabendo que as distâncias entre os canhões A e B é 9 km, entre os canhões B de bola e C de casa é 8 km, e entre A de amor e C de casa é 6 km. Ele quer que você encontre, gente, em quilômetros quadrados, a área total que está protegida por esses 3 canhões, admitindo que os círculos se tocam entre si. Eu preciso recordar um pouco da minha aula de geometria plana. O canhão A forma um círculo amarelo, o canhão B forma um círculo azul e o canhão C forma um círculo vermelho. Galera, se eles se tocam, eu já aprendi na aula de geometria plana que é só unir os centros. C teria que ter um centro um pouquinho mais embaixo, né? Mas o importante é unir os centros. Observe que o canhão A tem raio A, do centro às beiras, então daqui para cá é RA, daqui para cá é RA. O canhão B tem raio B, daqui para cá, e o canhão C tem raio C, daqui para cá e daqui para cá. Então, galera, de acordo com o enunciado, a distância entre o canhão A e o canhão B, ou seja, a distância entre os seus centros é 9. Então, vou dizer que o raio de A mais o raio de B é 9. O enunciado também diz que a distância entre o canhão B de bola e C de casa dá 8. Então, o raio de B mais o raio de C dá 8. E, finalmente, ele diz que a distância entre o canhão A e o canhão C é 6. Então, RA mais RC é igual a 6. Observou que ficou praticamente o mesmo sistema da questão do Enem, TV, sofá e estante. Vou deixar como exercício para você, tá? Quando você resolver esse sistema, do jeitinho que eu fiz a questão anterior, você vai achar que o raio do canhão A é 7 sobre 2 metros, deixa em fração que facilita. O raio de B é 11 sobre 2 metros e o raio de C é 5 sobre 2 metros. Se você não conseguir resolver, o WhatsApp é aí embaixo, 849-9953-6704. Achando os raios, eu agora tenho como achar as áreas. Você ainda lembra como é que se calcula a área de um círculo? πr ao quadrado. Então, para o canhão A é π vezes o raio dele ao quadrado, para o canhão B é π vezes o raio dele ao quadrado e para o canhão C é π vezes o raio dele ao quadrado. Somando as 3 áreas, gente, dá 195π sobre 4. Portanto, a alternativa D. Tá aí, cara. Gostei da questão, viu? Questão agora lá de Santa Catarina. Mais uma questão de sistema 3x3. Um design de joias utiliza 3 tipos de pedras preciosas, rubi, safiro e esmeraldas.
na criação de 3 modelos diferentes de colares A, B e C. Na criação dessas peças, ele verificou que, para cada colar do tipo A, ele usa 4 rubis, 1 safira e 3 esmeraldas. Vá anotando isso. Para cada colar do tipo B, ele utiliza 3 rubis, 1 safira e 2 esmeraldas. E para cada colar do tipo C, ele usa 2 rubis, 3 safiras e 2 esmeraldas. Você anotou isso aí? Muito bem. Se ele dispõe de 54 rubis, 36 safiras e 42 esmeraldas para a execução dessas peças, então a relação entre o número de peças A, B e C é... Galera, antes que eu continue, me diga uma coisa. Os rubis, eles estão presentes nos colares A, B e C. As safiras estão presentes nos colares A, B e C. E as esmeraldas também. Então, para resolver essa questão, primeiro a gente tem que saber montar o sistema. Eu vou chamar de A número de colares do tipo A. Eu vou chamar de B número de colares do tipo B. E eu vou chamar de C número de colares do tipo C. Então, preste atenção agora. Número de colares do tipo A, eu primeiramente vou pegar o número de rubis. Então, eu tenho 4 rubis nos colares do tipo A, 3 rubis nos colares do tipo B e 2 rubis nos colares do tipo C. Isso dá 54. Eu vou repetir devido à importância. A primeira linha é o número total de rubis. Os 54 rubis vieram dos colares A, dos colares B e dos colares C. O colar A tem 4 rubis, o colar B tem 3 rubis e o colar C tem 2 rubis, fazendo a soma das 54. As safiras vêm do colares A, B e C. O colar A tem 1 safira, o colar B também 1 safira e o colar C 3 safiras. Então, número de safiras do colar A mais B mais do colar C tem que dar 36. E as esmeraldas vêm de onde? Dos colares A, B e C também. Tem 3 esmeraldas no colar A. Então, se A é o número de colares do tipo A, o número de esmeraldas que tem no colar A vai ser 3 vezes A, porque tem 3 esmeraldas em cada um deles. O B, 2B, e o C, 2C. Tudo isso tem que dar 42. Galera, vou resolver por escalonamento, tá? Preste atenção. A segunda linha aqui começa por 1 no coeficiente. Vou trocar a segunda com a primeira. Então, vai ficar A mais B mais 3C é 56. 4A mais 3B mais 2C é 54. Troquei a primeira com a segunda e a terceira permanece. O que eu vou fazer agora, hein, Carlos? Você já sabe. Lembrando nossa questão modelo, para eu começar a eliminar as coisas aqui, o A, eu vou pegar a segunda menos 4 vezes a primeira, porque 4A corta com menos 4A. Então, bora, segunda menos 4 vezes a primeira, podemos fazer direto? Bora. 4A menos 4A, 0. 3B menos 4B, menos B. 2C menos 4 vezes 3C dá 2C menos 12C, deu menos 10C. E 54, atenção agora, menos 4 vezes 36. 54 menos 144, menos 90. E agora, terceira linha menos 3 vezes a primeira. Porque se aqui é 3A, eu multiplico por 3 e faço menos para poder eliminar o A. Então, bora fazer. 3A menos 3A dá 0. 2B menos 3B, menos B. Cuidado. 2C menos 3 vezes 3C dá 2C menos 9C. Conserva o sinal do maior e subtrai menos 7C. E agora, 42 menos 3 vezes 36. 42 menos 108 menos 66. Gostei, Carlos. E agora, vamos eliminar o B para ficar só C? Bora eliminar o B. Como é que eu faço, hein, gente? 5 menos 4. Porque se você pegar essa 5 aqui, que é essa linha menos a de cima, ó, menos B, menos B, zerou, consegui. Sempre olhe para o primeiro coeficiente. Então, vamos fazer 5 menos 4, bora. Menos B, menos B, deu quanto? 0. Menos 7C, menos 10C, menos 7C mais 10C, 3C. Menos 66, menos 90, menos 66 mais 90, 24. Então, agora, gente, consigo achar 6. Escalonei, né? A última linha ficou só com a letra. Eita, cara, que eu estou gostando do assunto. Então, bora achar C. 3C é 24, C é 8. O 3 passa dividido. Tendo encontrado C, consigo achar B. Como, Carlos? Faz aí para mim, substituindo o valor de C na segunda. Ó. Menos B, menos 10 vezes 8 é menos 90. Passa menos 80, que é essa aqui, para o outro lado. Menos B igual a menos 90 mais 80. Menos B igual a menos 10, B é 10.
Tendo B e C, vou jogar na primeira agora, ó. Substituindo na primeira, A, B é 10, C é 8, 10 mais 3 vezes 8 é 36. Isso aqui dá 34, 36 menos 34, A é 2. C é 8, B é 10 e A é 2. Qual é a alternativa que me dá a relação correta entre eles? B, que é 10, é igual a A mais C, 2 mais 8. Então, letra B de bola. Cara, gostei da questão. Ei, cara, eu acho que eu estou entendendo o escalonamento. Eu estou achando muito legal. Vamos ver a questão 5 agora, o que é? Em uma floricultura, é possível montar arranjos diferentes com rosas, lírios e margaridas. Veja a semelhança com o anterior. Um arranjo com 4 margaridas, 7 lírios e 3 rosas custa R$ 67. No entanto, se o arranjo agora tiver uma margarida, 2 lírios e uma rosa, ele custa R$ 20. Entretanto, se o arranjo tiver 2 margaridas, 4 lírios e uma rosa, custará R$ 32. Observe que eu não sei o preço da margarida, nem sei o preço do lírio, nem o preço da rosa. Por isso que eu precisei de 3 informações, não é isso? Nessa floricultura, quanto custará um arranjo com uma margarida, um lírio e um rosa? Observe, ele não quer os preços individuais da margarida, do lírio e da rosa. Ele quer a soma dos 3. Entendi, Carlos. Então, procedendo igualzinho à questão anterior, seja R o preço de uma rosa, L o preço de um lírio e M o preço de uma margarida, então para o primeiro arranjo, se eu usar 4 margaridas, 7 lírios e 3 rosas, olha o enunciado, dá 67. No segundo arranjo, se eu usar uma margarida, 2 lírios e uma rosa, dá R$ 20, está no enunciado. E se eu usar 2 margaridas, 4 lírios e uma rosa, dá R$ 32. Carlos, o que é que ele quer, hein, gente? O preço de um arranjo tendo uma margarida, um lírio e uma rosa. E aqui acontece algo incrível. Um olhar atento do aluno, ele percebe o seguinte: se você somar a segunda com a terceira, ó, M mais 2M dá 3M, 2L com 4L dá 6L e R com R dá 2R. Então eu vou repetir, ver se você entendeu. M com 2M dá 3M, 2L com 4L dá 6L e R com R dá 2R. E agora, olha só, se eu pegar a primeira e subtrair a segunda da terceira, olha o que é que acontece. 4M menos M menos 2M dá M. 7L menos 2L menos 4L dá L. 3R menos R dá R. 67 menos 20 menos 32, 15. Acabou a questão. Oxe, e eu vou adivinhar dê uma pausa agora. Em sistemas lineares, toda vida que ele pede a soma dos 3, pode ser que exista algo bem simples que você não esteja vendo. Você poderia resolver por escalonamento igual à questão anterior, achar margarida, lírio e rosa e somar. No entanto, às vezes pode ser que seja bem simples a solução. Um olhar atento, né? Por isso que eu pedi para você somar M com 2M, deu 3M. 4M menos 3M é M. Depois eu pedi para você somar 2L com 4L, deu 6L. 7L menos 6L dá L. E depois eu tinha pedido para você somar R com R, dá 2R. 3R menos 2R é R. Então a solução, por uma feliz coincidência, dá 15, letra D. Às vezes tem surpresa. Ainda hoje tem mais surpresa, tá? Questão número 6, Unicamp. Ela dá uma retomada à questão 4, aumentando um pouquinho o nível. Vamos lá para a Unicamp. Uma empresa deve enlatar uma mistura de amendoim, castanha de caju e castanha do Pará. Olha aí! Olha só, olha a Gabi, olha a Odlaê e olha o Antônio, direto do Pará para vocês. Sabe-se que o quilo do amendoim custa 5 contos, o quilo da castanha de caju, R$20, e o quilo da castanha do Pará, R$16. Cada lata deve conter meio quilo da mistura, vá anotando isso. E o custo total dos ingredientes de cada lata deve ser R$ 5,75. Você anotou isso, gente? A lata deve ter meio quilo da mistura, somando amendoim, castanha de caju e castanha do Pará. E o custo total deles deve ser R$ 5,75. Além disso, dá uma informação importante. A quantidade de castanha de caju em cada lata deve ser igual a terça parte da soma das outras duas, ou seja, da soma da castanha do Pará com o amendoim.
Nesse caso, quais são as quantidades de cada ingrediente por lado? A questão tem um nível de dificuldade um pouquinho maior, né? Tá aí as alternativas, vamos discutir. Primeiramente, vamos determinar aquilo que eu não tenho. Aquilo que eu não tenho é as quantidades de amendoim, de castanha de caju e de castanha do Pará. Amendoim eu vou chamar de X, castanha de caju eu vou chamar de Y e castanha do Pará eu vou chamar de Z. Na realidade, eu vou chamar a quantidade deles em quilograma, tá? O enunciado me diz, gente, que a quantidade de castanha de caju é 1/3 da soma da quantidade de amendoim e castanha do Pará. Então, de cara, eu vou dizer que Y é igual a 1/3 de X mais Z. Passo 3 para o outro lado, então X mais Z é 3Y. Daqui eu vou ajeitar, deixar tudo igual a zero, né? Passo 3Y para lá, X menos 3Y mais Z é igual a zero. Beleza, isso é uma informação que eu tenho. Beleza, eu coloquei aqui. A outra informação, gente. Ele diz que a lata tem meio quilo, então se eu somar a quantidade de amendoim, que é X, com a quantidade de castanha de caju, que é Y, com a quantidade de castanha do Pará, tem que dar meio quilo. Observe que as quantidades estão em quilogramas, 0,5. E a outra informação que ele deu, gente, é o seguinte, é que o amendoim custa R$5, a castanha de caju custa R$20 e a castanha do Pará custa R$16. Então, veja, se eu pegar a quantidade de amendoim e multiplicar por 5, eu tenho um preço. Se eu pegar a quantidade de castanha de caju, que é Y, e multiplicar pelo preço, que é 20, eu tenho um custo. E se eu pegar a quantidade de castanha do Pará, que é Z, e multiplicar pelo preço, que é 16, somando tudo, tem que dar o custo total, que é 5,75. Então, deixa eu ver se eu entendi. Esse custo aqui, gente, é decorrente da multiplicação da quantidade de cada item pelo seu preço por quilo, né? Então, eu fiquei com um sistema de 3 equações e 3 incógnitas. E aí, Carlos, escalonar, né, gente? Já vi que a primeira linha tem coeficiente 1, beleza. Então, o que é que eu vou fazer? Ó, aqui tem X, vou fazer segunda menos a primeira. Vamos fazer X menos X dá 0. Y menos 3Y dá Y mais 3Y, 4Y. Z menos Z deu 0, já dei sorte. 0,5 menos 0 deu 0,5. E agora, gente, como aqui é 5, eu vou fazer menos 5 vezes a primeira, né? Você pegou esse macete, né? Terceira menos 5 vezes a primeira. 5x menos 5x dá 0. 20y menos 5 vezes menos 3 dá mais 15y. 20y com 15y, 35y. 16z menos 5z dá 11z. E 5,75 menos 5 vezes 0 dá 5,75. Beleza, cara. E aí ficou fácil. Eu vou começar pela segunda, ó. Já escalonei praticamente, né? Porque eu fiquei com uma letra e um número. 4y é 0,5. Y é 0,5 por 4, então a quantidade do y é 0,125. Posso substituir agora na 5 para achar o z, ó. 35 vezes 0,125 mais 11z é 5,75. Fazendo essa continha dá 4,375. Passa subtraindo para o outro lado, 11z é 1,375. Dividir 0,125. Tendo y e tendo z, consigo achar x lá na primeira. Vamos fazer isso, Carlos? Na primeira, x menos 3y mais z igual a 0. Já tem y, que é 0,125, e z, que é 0,125, ó. X menos 0,375, essa multiplicação, mais 0,125. E agora, passando para o outro lado, menos 0,375 passa mais 0,125 passa menos. A diferença dá 0,25. Então, achei os preços, né, gente? Aliás, os preços não, as quantidades. Quantidade de amendoim, que é o X, 0,25 kg, multiplicado por 1.000, dá 250 gramas, por causa das alternativas. O Y, que é a castanha de caju, deu 0,125 kg. Multipliquei por 1.000, 125 gramas. E a castanha do Pará também 125 gramas. É só você olhar a alternativa que tem essas quantidades. Seria, então, letra C. Tá aí, cara. Gostei, viu? Gente, nós agora vamos discutir um sistema linear 3x3. Veja que na teoria, eu queria que você voltasse para a teoria, nós discutimos um 2x2. E esse aí é um 3x3. Faz praticamente do mesmo jeito. Então, se o sistema de equações é impossível, ele já está dizendo que é impossível. Então, eu já sei que, como é impossível, que o determinante dos coeficientes é 0. Cara, é verdade, porque se fosse possível e determinado, solução única, como a gente viu nas 6 primeiras questões, o determinante foi diferente de 0. Então, se ele está dizendo que é impossível, eu já sei que o determinante da matriz dos coeficientes é 0. Aí ele quer que você encontre os valores de A e B
para que ele seja impossível. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer? Vou comprovar que realmente, se é impossível, o determinante tem que ser zero, o determinante dos coeficientes. Quando eu faço esse determinante, eu vejo que tem um incógnito A, né? Ó, 1, 4, 1, 2, 7, 3, 1A. Para que seja SPD, que não é, porque ele já está dizendo que é impossível, o determinante tem que ser diferente de zero. Fazendo aqui o determinante, repete as duas primeiras colunas e faz aquilo que você já sabe, você vai ver que A menos 6 é diferente de zero. Então, se A for diferente de 6, ele é SPD. Mas, como a questão está dizendo que é impossível, o A tem que ser 6. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir A por 6, porque é o que ele quer no enunciado. Se fosse diferente de 6, era possível determinar. Mas como ele está dizendo que é impossível, eu vou fazer A igual a 6 e escalonar. Não é? Fazendo A igual a 6, eu já tenho certeza. Eu vou cair no impossível ou no possível e indeterminado. Fazendo A igual a 6, vamos começar o escalonamento. Galera, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a segunda menos a primeira, igualzinho ao anterior da castanha do Pará, né? X menos x é 0, 2y menos y, já posso colocar, é y. 7z menos 4z, 3z. E 3 menos 2, 1. Beleza. E agora, 3 menos 3 vezes a primeira, concorda? Bora, Carlos. 3x menos 3 vezes a primeira dá 0 aqui. Y menos 3 vezes a primeira, menos 2y. E 6z menos 3 vezes a primeira, 6z menos 2z, menos 6z. E b menos 3 vezes a primeira, b menos 6. Beleza, vamos continuar. A primeira eu repito, a segunda eu vou repetir também, e eu vou tirar esse menos 2y daqui, né, gente? O que é que eu faço para tirar esse menos 2y? Eu vou pegar 5 e somar 2 vezes a 4. Por quê, gente? Para eliminar o y, se eu multiplicar isso aqui por 2 e somar com essa, zerou, ó. Menos 2y, atenção, a linha 5 é essa aqui e a linha 4 é essa de cima. Então, eu vou fazer a 5 mais 2 vezes a de cima. Menos 2y mais 2y, bota 0 para mim. Menos 6z mais 2 vezes 3z, menos 6z mais 6z dá 0. E b menos c mais 2 vezes 1 dá b menos 4. E aí eu pergunto a você, qual a condição para que essa última linha seja impossível? Que b menos 4 seja diferente de 0. Porque se b menos 4 for 0, ele é possível e indeterminado. Volte para a teoria lá antes do primeiro exercício. Então, a condição para isso aqui ser impossível é que b menos 4 seja diferente de 0. Porque se for 3, por exemplo, 0 igual a 3 é impossível. Então, condição para ser impossível é que b menos 4 seja diferente de 0. Porque se for 0, ele é possível e indeterminado. Então, condição para ser impossível, b menos 4 diferente de 0, b diferente de 4. E como você já viu, o A tem que ser 6, né? Porque se for 6, eu caio na situação de ser ou SPI ou SI. Mas o que o enunciado pediu mesmo, gente? A condição para ele ser impossível. Para ser impossível, o A tem que ser 6 e o B tem que ser diferente de 4. Porque se for 4, ele dá possível e indeterminado. Está aí a alternativa A. A sendo 6, o determinante dá 0. E B sendo diferente de 4, ele vai dar impossível. Gostei, questão do ITA, militares, tá bom? E aí, gente, eu trago uma questão que diz assim, cara, tem como contextualizar matemática com sistemas lineares? Tem. Olha o que foi que eu fiz, fui buscar essa questão da UERJ, adaptada. Gosta de química? Balanceamento de equações químicas? Observe a equação química que representa a fermentação do açúcar. X, que é um coeficiente do C6H12O6, Y, que é um outro coeficiente do CO2, e o Z, que é o outro coeficiente do C2H5OH. Uma das formas de equilibrar essa equação é igualar em seus dois membros as quantidades de átomo de cada elemento químico. Das suas aulas de química você faz isso, né? Embora a oxirredução é melhor de fazer. Esse processo dá origem ao seguinte sistema linear. Observe que você não tem que saber química. Ele já montou o sistema para você, né? Pegando a quantidade de carbonos de um lado e do outro, a quantidade de hidrogênio de um lado e do outro, e a quantidade de oxigênio de um lado e do outro. Bom, em resumo, ele já montou a questão de matemática para você.
6x é igual a y mais 2e. Isso aqui é o carbono quando você voltar lá. 12x é igual a 6e e 6x é igual a 2y mais e. A solução desse sistema para as variáveis x, y e z será... Cara, eu não estou entendendo o que é isso aí. Alfa, 2alfa, 3alfa. Eu já vou adiantar para vocês, gente, que esse é um sistema que pode ter infinitas soluções. Lembra da história da fórmula mínima em química? Tem a ver com isso. Mas vamos tentar entender por que é que as respostas estão aqui. Eu já sei que vai ser indeterminado, porque alfa pode assumir qualquer valor e isso vai mudando as soluções. Tem mais de uma solução. Vamos explicar na solução. Ajeitando o sistema, deixando tudo igual a zero. A primeira linha, quando você passar para o outro lado, y em 2e, fica assim. 6x menos y menos 2e é zero. 12x menos 6e é igual a zero. 6x menos 2y menos e é igual a zero. Gente, se eu fizer o determinante, vai dar zero. Comprovando que ele é impossível, que não é o caso, porque existe a equação química, ou ele é um sistema possível e indeterminado, inúmeras soluções. O determinante dá zero. Ó. Determinante dos coeficientes 6, menos 1, menos 2, 12, aqui não tem y, é zero, e aqui é menos 6. E a linha do z, 6, menos 2 e menos 1. Faz o determinante pela aula anterior, deu zero. Já sabia, tinha que dar zero, porque o sistema é possível e indeterminado, né? Tem mais de uma solução, por causa das alternativas. Então, ou ele é SPI ou SI. E vamos comprovar que ele tem que ser SPI. Vamos lá. Vou agora escalonar o sistema, né? A primeira linha permanece. Eu vou fazer o que, gente? Eu vou fazer a segunda menos 2 vezes a primeira, né? Eu poderia dividir por 6 para deixar 1, mas eu já vou fazer direto. Eu consigo ver que se eu fizer a segunda menos 2 vezes a primeira, eu poderia dividir por 6 aqui. Então, vamos fazer a segunda menos 2 vezes a primeira. 12x menos 12x dá 0. 0 menos 0 menos 2 vezes menos y dá 2y. Menos 6e menos 2e dá menos 6e, mais 4z menos 2e. E 0 menos 2 vezes 0 é 0. E a terceira linha agora, eu vou fazer a terceira menos a primeira. Ó, 6x já corta com menos 6x, né? Terceira menos a primeira, bora. 6x menos 6x dá 0. Menos 2y menos y dá menos 2y mais y menos y. E menos e menos 2e dá z igual a 0. E finalmente agora, a última linha vou escalonar para tirar o y. Repito a primeira e a segunda, lá vou eu. Vou fazer a quinta mais a metade da quarta. Essa mais a metade da quarta, porque a metade para cortar menos y com mais y. Então, bora. Quinta mais a metade da quarta. Vou fazer direto. Quinta menos y mais a metade de 2y menos y mais 2y dá 0. Mais e mais a metade de menos 2e. Mais e a metade de menos 2e é menos e. Z menos e deu 0. E 0 menos 0, 0 igual a 0. Ah, possível e indeterminado. Já sabia. Pois é, gente, acabamos de mostrar que realmente ele é possível e indeterminado. Então, o que é que significa isso? Ele tem mais de uma solução. E agora vamos pegar a linha 1 e a linha 4. Esse aqui 0 igual a 0, ou seja, ficamos assim. Galera, anote aí. Se você tem mais equações do que incógnitas, você garante uma indeterminação. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu quero que você olhe a equação 4. Eu vou desenvolver ela. 2y menos 2e igual a 0. Eu vou passar o menos 2e para o outro lado. Vai ficar 2y igual a 2e. Ou seja, de cara eu vejo que y é igual a z. Pronto. Y é igual a z. Tá. Se y for igual a z, eu vou substituir na primeira agora. Lembra que y é igual a z? Então, na primeira vai ficar 6x, ó. Y é igual a z, ó. 6x menos e menos 2e é igual a 0. Passa isso aqui para o segundo membro, 6x é igual a 3e. E daqui eu concluo, esse 3 passa dividindo, que o z é igual a 2x. Então, olha que legal. Y é igual a z. Se z é igual a 2x, y também é 2x. Então, eu tenho que z é 2x, y é 2x. E quem é x? X. Então, em outras palavras, quando o x é x, o y é 2 vezes ele e o z é 2 vezes ele. Então, para atender as alternativas, eu vou chamar, a solução seria o quê? X, y e z. Só que y é 2x, está aqui. Z é 2x, está aqui. Eu vou substituir x por alfa. Olha as alternativas. Você vai ter, então, alfa
2 alfa e 2 alfa. Tá vendo a indeterminação, gente? Se x for 1 ou alfa for 1, se x for 1, y é 2 e z é 2. Mas x poderia ser 3, aqui daria 6 e aqui daria 6. Você deve lembrar que isso é fórmula mínima em química. Então a resposta seria a letra A. X é alfa, y é 2 vezes x, ou seja, 2 alfa e z é 2 alfa. Questão interessante, possível e indeterminado. Gostei, cara. Questão número 9, lembra que eu disse a você que a gente ia voltar a falar sobre isso? Então veja a questão 9. Em uma lanchonete, o custo de 3 sanduíches, 7 refrigerantes e uma torta de maçã é R$ 22,50. Vá anotando isso aí. Com 4 sanduíches, 10 refrigerantes e uma torta de maçã, o custo vai para R$ 30,50. Beleza. Ele quer saber quanto é o custo de um sanduíche, um refrigerante e uma torta de maçã. Bom, de posse do que ele disse, 3 sanduíches mais 7 refrigerantes mais uma torta, isso aqui é os preços, né? 3S mais 7R mais o preço da torta dá R$ 22,50. E depois 4 sanduíches mais 10 refrigerantes mais uma torta dá R$ 30,50. Galera, tem como fazer algo parecido com aquela questão 4 para que a gente consiga encontrar já o preço dos 3? Tem. Você conseguiria ver, gente, que se eu multiplicar a primeira por 3 e subtrair 2 vezes a segunda, eu consigo ficar com SRT? Vige, Carlos, eu tenho que adivinhar? Não, não é questão de adivinhar. Toda questão desse tipo, gente, quando ele pede o preço de 3 coisas, tem alguma arrumação que você possa fazer para chegar ao resultado. Com treino você consegue. Então, se você multiplicar a primeira por 3 e subtrair por 2 vezes a de baixo, olha o que é que acontece. Por 3, aqui dá 9S. Por 2, aqui dá 8S. 9S menos 8S, S. Se eu multiplicar por 3 aqui, dá 21R. Por 2 aqui, dá 20R. 21R menos 20R dá R. Se eu multiplicar aqui por 3, dá 9T. E por 2, dá 8T. 9T menos 8T dá T. A soma deles dá 6,50, já é a resposta. Mas, Carlos, como tem 3 equações e 2 incógnitas, aliás, 3 incógnitas e 2 equações, há uma indeterminação, né? Esse sistema indeterminado vou lhe mostrar. Primeiro, pegue a matriz dos coeficientes. Eu vou lhe mostrar que ele é indeterminado. Tem que dar zero determinado. Quando você pega 3S mais 7R mais T igual a 22,50, 4S mais 10R mais T igual a 30,50, e a última linha, sanduíche mais refrigerante mais torta igual a X, que eu não sei qual é o preço, né? Então, o que é que vai acontecer? Quando eu faço esse determinante aqui, dá zero. Beleza, vamos escalonar e lhe mostrar que realmente ele vai ser indeterminado. Vamos lá. Escalonando, vou repetir a primeira linha, vou fazer a segunda menos 3 vezes a primeira. 3S menos 3S dá zero. 7R menos 9R, já vou fazer aqui, ó. 7R menos 3R, 4R. Mais T, menos 3T, menos 2T. E 22,50 menos 3X, que eu não sei qual é o preço, dá 22,50 menos 3X. Vamos pegar a terceira menos 4 vezes a primeira? Faz aí para mim, cara. Fazendo, ficou 0 aqui a primeira. 10R menos 4R dá 6R. T menos 4T dá menos 3T. 30,50 menos 4X dá 30,50 menos 4X. Vamos eliminar esse R aqui. Bora, repete a primeira, repete a segunda e vamos fazer o escalonamento da última. A última vai ser o seguinte, gente. 2 vezes a quinta menos 3 vezes a quarta. Porque fazendo isso eu elimino o R. Por quê? Se eu fizer 2 vezes 6 dá 12. E se eu fizer 3 vezes 4 dá 12. Então, se eu multiplicar 6 por 2 e 4 por 3 e subtrair dá 0. Então, terceira linha multiplicada por 2 menos segunda linha multiplicada por 3 vai dar o quê? 12R menos 12R dá 0. Menos 3T multiplicando por 2 dá menos 6T. Menos 2 vezes menos 3 mais 6T deu 0. E isso aqui eu vou deixar você fazer. 2 vezes isso, menos 3 vezes isso aqui de cima vai dar isso aqui, ó. Menos 6,50 mais X. Aí eu lhe pergunto, qual é a condição para isso aqui ser possível e indeterminado? Que 0 seja igual a 0. Então, isso aqui tem que dar 0. Surpresa, né, gente? Menos 6,50 mais X sendo 0. Achei o preço do sanduíche, do refrigerante e da torta, 6,50.
Viu que eu já tinha achado isso? Fantástico. Ei, Carlos, top, viu? Sistemas lineares, gostei. Vou revisar essa aula, viu? Abração, gente. Até a nossa próxima aula.